Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre como o Recife deve apostar em tecnologia, ciência e inovação para atrair novos investimentos. Por isso eu recebo aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Rafael Dubê. Secretário, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Quer dizer então que o desenvolvimento econômico do Recife deve ser pautado nesses três pilares: ciência, tecnologia e inovação? Bom dia, Isli. Obrigado pelo convite. Prazer vir participar aqui do programa contigo. Eu que agradeço. Com certeza. O crescimento econômico de longo prazo sustentado, ele depende fundamentalmente de a gente incorporar ciência, tecnologia e inovação no processo produtivo. É isso que faz com que a gente tenha crescimento realmente da renda da população de maneira estruturada, de maneira consistente no longo prazo. Quando a gente olha os exemplos de outros países, de outras cidades que conseguiram dar um salto de crescimento econômico, de ganho de renda para a população, a receita é fundamentalmente essa: incorporar elementos de inovação no processo produtivo. Para com isso, você conseguir, com a mesma quantidade de pessoas que aquela população do país ou da cidade, conseguir produzir muito mais. Para a gente produzir muito mais, é incorporando ciência, tecnologia e inovação. Porque a população ela não cresce na mesma velocidade em que os investimentos econômicos podem crescer, né? Ou seja, os investimentos podem ser muito maiores com a mesma população. Exatamente. E mesmo que a população crescesse, não adiantaria tanto produzir mais com a população crescendo. Quer dizer, não adiantaria no sentido de que a renda por pessoa ficaria igual. Então, o resultado na prática, em termos de bem-estar da pessoa, não mudaria muito. Se eu tenho 10 pessoas produzindo R$10, ou ter 100 pessoas produzindo R$100, a renda de cada pessoa individualmente vai ser igual. O relevante é eu manter as mesmas 10 pessoas, ou no nosso caso aqui, 1.650.000 pessoas do Recife, produzindo um PIB, a gente espera, muito maior do que o que se produz hoje. Ou seja, com a mesma população ou com um crescimento pequeno ali da população, a gente conseguir produzir muito mais. E aí significa que a renda por cidadão vai ser muito maior. E aí, para isso, a receita fundamentalmente é essa, como a gente estava comentando. Eu costumo comparar, e esse foi um tema de minhas pesquisas acadêmicas, a trajetória do Brasil para de países do leste asiático. Quando a gente olha Coreia do Sul, por exemplo, no ano em que eu nasci, quase 4 décadas atrás, a Coreia do Sul tem uma renda menor do que a do Brasil. Passado esse período aí, a Coreia do Sul tem uma renda hoje 3 vezes maior, renda per capita, né, por cidadão, 3 vezes maior do que a do Brasil. E a trajetória dos dois países até então era muito similar. Então a questão é, por que eles conseguiram dar esse salto? O que é que a gente pode fazer para a gente ter uma trajetória similar em termos de ganho de renda por cidadão? Acho que esse é o nosso desafio. E a resposta fundamentalmente passa por essa aproximação da produção científica do país com o setor produtivo. A ideia é que as universidades não produzam uma ciência que fique desconectada das atividades econômicas, mas as atividades econômicas também precisam se voltar para o que está sendo produzido nos institutos de pesquisa, nas universidades, nos espaços criativos da cidade. Foi isso que eles fizeram, então? Foi fundamentalmente isso que eles fizeram. Eu costumo sempre citar um dado que é a comparação de publicações científicas e comparar isso com patentes. Então, quando a gente olha em termos de publicações científicas, o Brasil tem um resultado muito bom, o que a gente precisa celebrar. São poucos países em desenvolvimento que têm uma produção científica tão robusta quanto a brasileira. A gente, nos rankings internacionais de produção científica, considerando artigos publicados em periódicos internacionais, o Brasil fica ali em 13º, 14º, que é muito significativo, é o líder incontestável na América Latina, um dos melhores em termos de países em desenvolvimento. A Coreia do Sul fica praticamente empatada com a gente, ela é 13º, a gente é 14º, então praticamente o mesmo número de artigos científicos publicados em periódicos internacionais. O desafio se dá no passo seguinte, que é converter essa ciência robusta que a gente tem em produtos e serviços novos que vão ao mercado. E aí a gente compara, um dos indicadores que a gente pode utilizar para isso é o de patentes. E mesmo com a produção científica equivalente, o Brasil registrou no escritório de patentes dos Estados Unidos, somando todos os brasileiros, empresas brasileiras, cerca de 350 patentes no último ano para o qual a gente tem resultado. A Coreia, com a produção científica equivalente,
registrou 20 mil patentes. Olha que diferença gritante. É uma diferença abissal, né? Então a gente vê que aí é algo em que a gente precisa atuar para fazer com que nossa ciência se aproxime do setor produtivo e o setor produtivo também incorpore atividades inovadoras mais consistentemente. Né? Esse incentivo, né? Você estava falando aí, fazendo uma comparação entre os países, entre Brasil e Coreia do Sul. Mas o Recife, especificamente, tem uma particularidade que é essa aproximação maior com a tecnologia, principalmente por conta do Porto Digital. De que forma o Recife pode ficar, inclusive, acima dessas perspectivas brasileiras nessas comparações que você acabou de fazer aí? Perfeito. O Porto Digital acho que é um dos grandes ativos que nós temos na cidade. Ele pode ser uma mola propulsora para toda a economia da cidade. E é isso um dos desafios que a gente precisa enfrentar. E o Porto já vem fazendo isso e a gente quer dar escala nisso, fazer com que o Porto Digital nos ajude a fazer uma transformação digital de toda a economia do Recife. A gente é um polo de serviços pujante, mas com algumas exceções ainda é um polo muito voltado para as atividades aqui dentro da própria cidade. E a ideia é a gente aproveitar essa expertise que a gente tem em serviços, e aí eu falo no setor hospitalar, a gente fala no setor de educação, a gente fala de engenharia, a gente fala de advocacia, fala de contabilidade, uma série de serviços técnicos especializados, que se a gente agregar a esse serviço de qualidade que a gente tem aqui, com mão de obra qualificada, agregar o elemento da transformação digital, a gente pode virar um polo de exportação de serviços tecnológicos, de serviços técnicos qualificados para todo o Pernambuco, para todo o Nordeste, para todo o Brasil e até para o exterior. E no início do mês, secretária, no início do mês de março, a Prefeitura do Recife já trabalhou rápido para aprovar o crédito popular, ou seja, a possibilidade de que pequenos empreendedores consigam um crédito no valor de R$3 mil, não é isso? Até 3 mil. De até R$3 mil para investimentos. Esse pequeno empreendedor, ele pode utilizar esse dinheiro, que certamente vai ser importante para o pequeno negócio dele, e investir em inovação, mesmo sendo um pequeno negócio? Com certeza, Isli. O foco do crédito popular é para o pequeno empreendedor. E o pequeno empreendedor, ele não necessariamente, ou melhor, ele certamente não vai estar incorporando inovação dessas que estão na fronteira tecnológica. Ele não vai estar comprando um equipamento caríssimo que custa milhares de dólares. Mas tem inovações de pequeno alcance que podem ser feitas. Estão à mão dele. Às vezes modelo de negócio, às vezes uma máquina mais nova que é mais eficiente em termos de gasto de energia e que vai reduzir o custo dele com energia elétrica. Tem uma série de opções que ele pode utilizar que já dão ganhos de produtividade para a empresa dele. Então, se ele consegue manter a empresa, aumentar as vendas deles e, ao mesmo tempo, reduzir o custo que ele tem, porque vai estar gastando menos com energia, menos com água, menos com quaisquer insumos que ele tem, vai estar tratando o resíduo e gerando renda a partir do resíduo da produção dele. Tem uma série de opções que ele pode utilizar para fazer inovação também com valores relativamente pequenos. Então, inovação não é só para peixe grande? Inovação certamente não é só para peixe grande. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter clareza que a economia no longo prazo só é sustentável para qualquer tipo de negócio se ele estiver aberto à inovação. Quem está congelado no mesmo modelo de negócio por muito tempo, dificilmente aquele dali se sustenta. Né? O Recife também tem se destacado, especialmente nesse momento duro, difícil de crise que a gente está vivendo, por conta de uma liderança que o Recife já tinha na área de saúde. O Recife, há muitos anos, já é o segundo maior polo médico do Brasil e durante a pandemia isso está fazendo muita diferença, né? Fazendo com que os recifenses possam ter acesso a mais leitos, por exemplo. A inovação, a tecnologia também pode atrair mais investimentos e ajudar esse setor, o setor de saúde, que agora, inclusive, é mais importante do que qualquer outro? Isso, já está ajudando, né? Quando a gente olha para a grande saída que a gente tem hoje no momento, que é a vacina, ela é o resultado de um esforço científico absolutamente extraordinário, nunca antes visto na história. Mundial, esforço né? Global, de grande cooperação, e a gente, em menos de um ano, ter aí várias vacinas já disponíveis para a população, ainda no nível insuficiente, porque o desafio agora é escalar a produção, né? Produzir em quantidade suficiente para atender toda a população mundial. Nessa corrida contra o tempo. Essa corrida contra o tempo, contra o aumento dos casos de infecção, mas o fato é que em menos de um ano a gente tem várias vacinas já aprovadas, reconhecidas como eficazes. Vacinas desenvolvidas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, na Rússia, na Índia. Isso é uma coisa fantástica, impensável até poucos anos atrás. O histórico anterior de vacina, entre o início do desenvolvimento da vacina e ter a vacina aprovada, a que foi mais rápida tinha levado 8 anos.
Então a gente conseguir agora ter várias vacinas em conjunto em menos de um ano é um feito científico, né? Então, casado com isso, tem pequenos avanços que a gente está acompanhando ao longo desse ano de como tratar melhor a doença, a Covid-19. Ainda está longe de estar equacionado, ainda é um desafio enorme, a gente vê pelo número de mortes diárias, mas hoje já é melhor do que um ano atrás, porque a gente vai aprendendo com o tempo, vai vendo que tratamentos não funcionam, quais tratamentos têm alguma eficácia, nenhum deles cura ainda, mas alguns são mais eficazes do que o outro e a gente vai aprendendo com isso. Então, isso é graças a esse esforço extraordinário de incorporar ciência, tecnologia e inovação, nesse caso, na área de saúde. E a gente já vê os resultados aí. Saneamento também é outra área mais importante do que nunca. Agora vai precisar de investimentos em qualquer gestão pública e a ciência também, o Recife, a Prefeitura do Recife também vai se preocupar em colocar a ciência a favor dessa área, a área de saneamento básico. Também, saneamento tem... Água, né? Distribuição de água. Com certeza. Aí tem um esforço grande aí de incorporação tecnológica no processo, mas no caso de saneamento a gente tem um desafio, sobretudo, que é de capacidade de investimento para realmente criar a rede básica, a infraestrutura de saneamento que a cidade ainda não tem. A cidade tem hoje cerca de 44% com acesso a esgoto, e a gente precisa aumentar isso, porque isso é uma demanda de décadas atrás, né? Infelizmente é uma média nacional, né? Infelizmente, é um resultado ruim nacionalmente, mas o Pernambuco foi pioneiro em fazer uma parceria público-privada na área de saneamento, né, firmada em 2013, se não me falha a memória, e eu acho que os primeiros resultados a gente vai começar a ver mais claramente aqui no Recife, agora ao longo dos próximos anos. Ao que tudo indica, a cidade deve dar um salto aí de algo em torno de 40 e poucos por cento saneada para algo em torno de 60 e poucos por cento ao longo dos próximos 5 anos. Então a gente deve ver um avanço muito significativo nessa área nos próximos anos, graças a esse investimento, essa inovação de fazer uma parceria com o setor privado, que aí você incorpora a capacidade de investimento do setor privado, as inovações que o setor privado consegue agregar ao processo produtivo com a gestão pública feita, voltada para o interesse público. Então acho que esse é o grande ponto. E, aliás, nessa área de parceria público-privada, queria destacar também, é um dos pontos que a gente está inovando na gestão municipal. Estamos criando na nossa secretaria uma unidade de parcerias estratégicas, né? O prefeito tem estimulado muito a gente a fazer isso e trouxemos um especialista no assunto para acompanhar parcerias público-privadas e concessões aqui no Recife. Tem um potencial enorme de a gente fazer isso em várias áreas da cidade, passando aí por investimentos em infraestrutura, de sustentabilidade, de parques, de mobiliário urbano, uma série de áreas em que a gente consegue conjugar a capacidade de investimento e de inovação do setor privado com a gestão pública para orientar para o interesse público. Agora, há uma demanda nacional, um receio nacional muito grande, e isso tem a ver com a história que o país está construindo, está escrevendo, né, nessa história recente, inclusive, de corrupção. E quando se fala em participação da iniciativa privada, muita gente tem essa ideia, alguém vai sair ganhando com isso. Quais os recursos que a Prefeitura pretende ter para evitar esse tipo de incidente realmente, para que as empresas possam fazer, possam contribuir, possam se desenvolver, ganhar dinheiro, obviamente, porque as empresas precisam ter o seu lucro, mas que isso possa acontecer de uma forma que seja bom, principalmente para a cidade? Esse é um tema super central, a gente sabe que é sensível no debate público brasileiro e é um tema pelo qual eu tenho um apego especial. Eu trabalhei vários anos na Controladoria Geral da União, tive a oportunidade de trabalhar lá no período em que ela estava realmente criando uma agenda anticorrupção no Brasil. Foi o período em que foi criado o Portal da Transparência do governo federal, que depois se expandiu para estados e municípios. Foi o período em que foi lançada a Lei de Acesso à Informação, foi criada a Lei de Conflito de Interesse, a Lei Anticorrupção, enfim, uma série de agendas que foram criadas justamente para a gente ter uma estrutura institucional capaz de enfrentar um problema, essa mazela que o mundo inteiro enfrenta, e o Brasil inclusive, mas não é uma exclusividade brasileira. E para a gente conseguir avançar nessa agenda, não basta falar da boca para fora que vou combater, que eu vou ser o mais honesto do mundo. A gente precisa ter instituições que tenham capacidade de enfrentar e minimizar essas situações e apurar e punir quando elas são feitas. Então, o governo federal, acho que a gente conseguiu avançar muito nesse período em que a Controladoria Geral da União estava se estruturando. O Brasil tem uma legislação no âmbito nacional que avançou muito e no âmbito local foi criada também uma controladoria.
e a gente vai trabalhar em nossa gestão com o máximo de transparência nesse processo. Então, assim, o compromisso é todo e qualquer processo de parceria público-privada de concessão vai ser sempre dentro da ótica da maior transparência possível, maior abertura para todos os interessados, ampla concorrência. Eu acho que esse é o foco, é deixar aberto para a concorrência, para a gente deixar o mercado realmente agir, mas com a concorrência sob a fiscalização da imprensa, dos cidadãos, das organizações da sociedade civil. Como é que a população sai ganhando com essas parcerias público-privadas? Olha, a população sai ganhando de várias maneiras. Eu acho que o relevante é a gente ter em conta que o contexto atual é um contexto de aperto orçamentário muito grande para todo o país, na esfera federal, estadual e municipal. E o que a gente vê é dentro dessa falta de escassez de recursos por conta da crise econômica, né? A crise muito forte, já que se arrasta há vários anos no Brasil, agora agravada ainda com a pandemia, faz com que o poder público tenha muita necessidade de investir e não tenha recursos suficientes para atender todas as demandas da população. Então a gente precisa buscar outras fontes para investir na cidade. E aí é que entra a parceria público-privada, que a gente consegue alavancar recursos privados para fazer investimentos que de outra maneira o poder público não teria capacidade de fazer. Se isso for bem desenhado, feito com transparência, com regras que impeçam conflitos de interesse, é um jogo de ganha-ganha, porque o parceiro privado vai investir em algo que ele vai ter um retorno razoável ali no negócio e o poder público e a população vão ter a melhoria ali do investimento feito pelo parceiro privado. E que tipo de investimentos o Recife pretende atrair para a cidade? Investimentos de maneira geral, aí eu não falo só de parceria público-privada, mas uma das iniciativas que a gente está tomando lá é a criação do Invest Recife, que vai ser uma unidade especializada em atrair novos negócios para a cidade. Empresas que não existem aqui ainda. Empresas que ainda não estão aqui. Então já existem experiências em outras cidades, em outros países inclusive, com unidades especializadas em fazer um trabalho assim, proativo, de ir atrás de negócios, ver o que é que poderia se encaixar aqui na cidade. E aí você tem várias ferramentas, inclusive, para isso, não é um olhômetro apenas, né? Tem ferramentas econômicas para isso, tem ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam a mapear quais são empresas que têm um interesse potencial em atuar no Recife. Então, pensando aqui numa empresa que já atua no Brasil, tem uma unidade lá em São Paulo e quer expandir para o Nordeste, mas não tem nenhuma sede no Nordeste. A gente pode buscar uma empresa para ela vir aqui montar sua unidade do Nordeste aqui no Recife e o Recife virar a plataforma dela para atuar no Nordeste. Então, um grande papel aí vai ser fazer esse papel de concierge, né? de ir buscar a empresa, de mostrar as oportunidades, de mostrar o potencial do mercado local, mostrar como é o caminho para a pessoa obter as autorizações e os processos, tudo de maneira legal, correta, né? Para obter todo o procedimento necessário para ter os alvarás e começar a funcionar. Então, de certa maneira, vender a imagem e o potencial do Recife para que a gente consiga atrair novos negócios para a cidade. Então, essa é uma das áreas que a gente está se dedicando bastante. A gente espera enviar muito em breve uma proposição para a Câmara Municipal para começar a discutir o assunto. Vamos falar então mais um pouquinho sobre esses potenciais que o Recife tem no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. Hoje a gente está falando sobre o potencial do Recife para atrair novos investimentos. Esse papo é com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Rafael Dubê. Secretário, a gente estava falando aqui sobre o interesse da Prefeitura e o esforço que a Prefeitura vai fazer a partir de agora, ainda mais a partir de agora, em atrair novos investimentos. O senhor estava citando aqui, né, exemplos de empresas que ainda não existem aqui, mas que podem ser atraídas, pelo menos essa é a ideia. Mas falando de setores, de áreas específicas, que áreas estão no radar de vocês, que vocês enxergam que poderiam ser mais exploradas, com serviços que poderiam ser oferecidos para a população do Recife? Isli, a cidade do Recife tem uma economia bastante diversificada, né? Agora o nosso foco muito claro é em serviços. É uma cidade que tem majoritariamente de serviços, em torno de 70% da economia do Recife são serviços. Então esse é um polo natural assim, de atração de investimentos, e dentro dessa área a gente tem alguns polos aqui que se destacam, em particular a área de hospitalar, que a gente já tem uma tradição muito forte, segundo o maior polo, como você já comentou, hospitalar do Brasil, e a área de tecnologia. Então na área de tecnologia a gente já vem fazendo um esforço de atrair novos negócios para cá. Um exemplo recente assim, de um investimento novo de grande impacto na cidade
que a gente deve ter muito em breve, é o cabo submarino. Outras cidades aqui do Nordeste, em particular Fortaleza e Salvador, já são conectadas por cabos submarinos que levam a internet, que nos conectam, né? A internet, no fundo, é um conjunto de cabos se conectando Sim. no mundo inteiro. E a gente tinha conexões aqui por meio de Fortaleza e Salvador e não tinha aqui no Recife. Por baixo da água? Por baixo da água do mar. Para a gente se conectar com a internet aqui, quando a gente vai conectar e entrar num site lá dos Estados Unidos ou da Europa, o tráfego do dado, ele vai por meio desses cabos que vão por baixo da água do mar. Olha. Ele não vai, muita gente acha até que vai para o satélite e tal. Isso é residual. O grosso da informação é transferido por meio de cabos submarinos de fibra ótica que vai estar trafegando no fundo do mar. Então, vai um navio passando e soltando uma corda, né, um cabo gigante, cruzando o oceano de um lado ao outro. Olha. E a gente já tinha várias conexões com Fortaleza, com Salvador, e não tínhamos ainda no Recife. Recife deve ter a primeira em breve. Junto com esse cabo submarino também vem um data center, um grande investimento também, que vai ser instalado também aqui na cidade do Recife, que também vai propiciar uma melhora na internet da cidade, e além de uma oferta de serviços tecnológicos intensivos. Vai ser gente qualificada para trabalhar, para operar no data center, né? Vai ser serviços novos, tem empresas agregadas associadas a esse investimento. Então essa é uma das áreas em que a gente certamente vai querer apostar, junto com todo esse potencial que o Porto Digital já tem. Então, destacaria esses dois setores. Recife tem, claro, alguma indústria aqui também, representa em torno de 15% da economia recifense, e é evidente que ainda tem alguns espaços na cidade para a indústria, e a gente também vai tentar trabalhar para, nesse espaço, a gente conseguir atrair investimentos, mas com certeza o foco da nossa atenção vai ser para o setor de serviços. O Recife tem uma previsão orçamentária para esse ano de cerca de 6,1 bilhões de reais. De que forma a atração de novos investimentos pode fazer com que esse orçamento seja otimizado, seja melhor aproveitado, de uma maneira em que não só as pessoas ganhem mais dinheiro através do seu trabalho, das suas empresas, dos seus empreendimentos, mas também através de melhores serviços, né? Os melhores serviços básicos, como a saúde, educação, segurança, iluminação. O desafio é esse, né? Mas quando a gente traz novos empreendimentos para a cidade, de repente até o orçamento vira maior, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Quando a gente traz um empreendimento novo, que investe na cidade, que gera empregos, que gera renda, aquele dali, todos os trabalhadores que vão estar empregados na construção e depois da operação do negócio vão estar contratando serviços na cidade, isso aumenta a arrecadação do ISS, o próprio funcionamento da empresa também. Então, acho que esse que é o movimento e a dinâmica positiva que a gente precisa criar, né? Esse ciclo virtuoso, né? De atrair novos negócios, com isso aumentar a arrecadação, e aí você consegue investir mais na infraestrutura e nos serviços da cidade, e aí com isso novos negócios querem vir para a cidade. Então esse ciclo que é o desafio que a gente precisa fazer. Então, para atrair novos negócios, um dos papéis que a gente precisa mostrar e garantir para as empresas que pretendem ou que consideram investir aqui, é mostrar que Recife tem infraestrutura adequada, tem mão de obra qualificada para atuar nos locais do empreendimento, e tem também um ambiente de negócios amigável para as empresas. E aí é outro esforço que a gente está fazendo, que é de melhoria do ambiente de negócios, para que com isso a gente consiga atrair novos empreendimentos. E aí para isso a gente fala em, por exemplo, otimizar o fluxo de alvarás, de licenças, de autorizações que a prefeitura precisa fazer. Esse é um problema crônico que a gente tem no Brasil todo, e às vezes a pessoa precisa de uma autorização para montar um negócio, e um órgão que precisa dar uma certa licença condiciona. Por exemplo, um exemplo clássico que sempre se menciona, mas é bom para ilustrar a ideia, um órgão de controle do patrimônio vai dizer que você não pode construir nada do lado de fora. E aí o órgão do bombeiros vai dizer que você precisa colocar uma escada de incêndio ali para garantir a segurança. E o empreendedor fica, e aí, eu cumpro qual dos dois, né? E para evitar esse tipo de conflito, esse é um exemplo muito clássico, mas tem vários pequenininhos que ocorrem, né? São muitas autorizações sanitárias, ambientais, de construção, urbanísticas, etc., que precisam ser observadas. A prefeitura está unificando todo esse processo de licenciamento em uma única secretaria. E a ideia é que as pessoas trabalhem no mesmo espaço físico, inclusive, porque aí elas podem se comunicar e, no fundo, já dão uma resposta definitiva, clara, para o empreendedor, com o que é que ele precisa fazer, e não para ele ter que ficar nessa via crucis de tentar
tentar buscar qual das autorizações, qual das condicionantes ele precisa cumprir. Então, a gente está avançando nessa agenda de melhoria do ambiente de negócios para tentar virar um foco também de atração de investimentos, porque vai virar uma cidade modelo em termos de ambiente de negócios. Diminuindo a burocracia, o empreendedor tem mais interesse em investir. Com certeza. A transformação digital dos serviços públicos da prefeitura é parte desse processo. Então, se a gente faz com que isso ocorra de maneira rápida, de maneira digital, fica muito mais fácil para empreender, né? A pessoa que vai empreender e leva meses para receber uma autorização, ela acaba desistindo do empreendimento e isso não pode ocorrer, né? Então, a gente está muito focado em atuar nessa área. A gente tem levantado aí quais são os paradigmas que a gente pode utilizar. Tem um ranking do Banco Mundial de facilidade de fazer negócios, o ranking Doing Business. Tem um ranking nacional feito pela ENAP com a Endeavor. Tem rankings da Sebrae. A gente tá tentando buscar o que há em cada um deles para a gente tentar virar referência ou uma das referências em todas essas áreas que eles avaliam. Que bom. Pois então, realize tudo que está nos planos aí da Prefeitura. Secretário, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por esse papo, nos ajudando a entender um pouco do que vem por aí, né? No crescimento econômico do Recife, que a gente espera que seja grande. Que bom. Obrigada e parabéns. Obrigado, Ives. Espero poder voltar em breve e a gente poder trazer alguns desses resultados já frutificados aqui na cidade. Por favor. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para você, um ótimo domingo. Aproveite aí o seu dia. A gente volta a se encontrar na próxima edição do programa Poder e Negócios, domingo que vem, sempre às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.